Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do quadro Hashtag Pergunte a Maestro. Já vai deixando aquele joinha para ajudar a gente no YouTube, se inscreve no canal se é novo por aqui ou se não é inscrito ainda e compartilha nas redes sociais com seus amigos para mais pessoas virem fazer parte desse quadro com a gente, tá bom? Sem mais delongas! Teve muita gente esperando por isso, hein? Vem comigo! Hashtag Pergunte ao Maestro. Maestro, boa tarde. Fale se o Peabo Bryson usa belting e se sim, qual tipo de subregistro ele usa? Obrigado. Bom, ele usa sim, mas depende de que música você está falando, onde ele está cantando, entendeu? Então, normalmente, pelo que eu conheço da voz dele, ele usa mais cover belting, ou cover do soul de borda densa, que é o subregistro que normalmente vozes negras americanas, homens, usam mais, tá? Mas também usa meia cobertura, voz é plena. Então, um erro que a gente comete, às vezes, é de colocar que a pessoa canta num subregistro. Eu, por exemplo, quando estou cantando, às vezes, em uma frase só, eu troco de 4 subregistros, por exemplo. Então, não tem como você saber nem se eu estou na mesma borda. Então, não dá para ouvir isso assim com tanta firmeza. Mas te respondendo, por exemplo, nos agudos de Beauty and the Beast, que ele gravou com a Celine Dion, ele faz de cover belt, cover do soul de borda densa. Just a little change, small to say the least, but a little scared, neither one prepared, Beauty and the Beast. Tá bom? Maestro, mostrei seu vídeo para minha mãe como você falou para fazer. Obrigado. Em breve talvez eu seja seu aluno. Mas tenho 2 perguntas. Tenho uma voz que vai do Fá 2 ao Sol 6. É comum em homens? E quais são os cantores belters e líricos que você gosta? Grande abraço. Está cada dia mais jovem. Agora não, né? Com essa coisinha branca aqui, talvez eu não fique tão jovem. Mas uma hora vai ter que aparecer esse branco, né, gente? Porque eu tenho cabelo branco desde os 20. Conta pra ninguém. Mas uma hora vai aparecer. Que bom que você fez isso. Que bom que você tá colocando pra sua família o seu sonho. Fico feliz de ter te ajudado, tá? Eu não sei quantos anos você tem. Acho que você tem 18 pela tua última pergunta. Eu acho que é isso, né? Né, Tati? 18, não é? Então, você está terminando a sua muda e aí, às vezes, você ainda tem resquícios de um flageolê e que pode sumir, tá? Então, não dá para a gente saber ainda essa tessitura, mas muitos homens têm, sim, uma tessitura sobreaguda no top voice e no flageolê. Alguns têm flageolê, tá? Mas o problema dessa tessitura é que ela não tem muita potência, às vezes. Ou se tem, fadiga. Então, precisa estudar para dominá-la, né? Agora, com relação a cantores que eu gosto, bom, eu sou contratenor, então, com certeza, alguns serão contratenores, né? Franco Fagioli. David Daniels, e algumas mulheres quase contratenores. Natalie Stutzmann, por exemplo, tem uma voz que parece um contratenor.
Marilyn Horne, grande diva. Essa, então, eu falo que ela é o melhor contratenor que já existiu, é a Marilyn Horne. Ela soa como um contratenor, soa como um castrato, na verdade. Quando ela tá cantando o repertório, né, barroco, rendeliano, vivaldiano. De cantores pop, eu gosto muito dos antigos e gosto de alguns novos também, mas gosto muito dos antigos. Então, Stevie Wonder, Michael, Whitney, Aretha. Normalmente, esses são os pops que eu escuto. Na verdade, eu digo que eu aprendi a fazer belting com Stevie Wonder, copiando, né? Quer dizer, de uma certa forma, é um belter impressionante, não é? Dos novos eu gosto da Beyoncé, gosto da Christina Aguilera, que não é tão novo assim, a Ariana Grande, mas eu acho que os antigos, assim, eles têm os homens principalmente, têm uma vocalidade mais, vamos dizer, pirotécnica. Michael Bolton, por exemplo, tem uma voz extremamente especial, o timbre. Eu acho que os de hoje estão com as tessituras muito reduzidas, os meninos especificamente, não usando muito toda a sua tessitura, vamos dizer assim. As músicas se tornaram mais achatadinhas. Os brasileiros, eu adoro Caetano, adoro Ivete, acho que é uma diva. A chuva passar, quando o tempo abrir. Eu sou céu e mar, eu sou céu e fim, e o meu amor é imensidão. E quando eu digo que gosto desses cantores, não é só da voz, tá? Normalmente o que eu gosto é do todo e de como ele administra o seu talento. Então, nesse ponto, Djavan, esses todos, eu acho que tem o todo é muito legal, sabe? Eu espero ter respondido. É porque tem tanta gente, né? E tem tanta gente que eu gosto que é pouco conhecido também. Então, tem alguns cantores que eu gosto que são meus alunos. Então, aí não vou falar aqui, não é legal. Fica parecendo autocitação, sei lá. Mas eu espero ter respondido a sua pergunta, tá bom? E fico feliz por você. Tomara que dê tudo certo, tá bom? Maestro, seus vídeos são incríveis. Todos os dias eu fico aguardando a hora da estreia. Pergunta: eu vi alguns vídeos do Seth Riggs explicando o método Speech Level Singing e parece que vocês têm muito em comum. Quais são as diferenças principais entre o Speech Level Singing e o belting contemporâneo? Bom, eu até já respondi aqui uma vez sobre isso, mas o que eu e o Seth Riggs temos em comum é que nós estamos procurando uma técnica que se distancie do canto lírico. Esse é o que é mais importante. Nós estamos procurando uma técnica que se utilize da voz falada e que
amplifique a voz falada para cantar. Isso é o que mais nos aproxima. Então, ele sofreu muita crítica quando ele começou a dar aula, dos professores de canto lírico. Vai estragar a voz, aquela velha história, né? E agora, comparar o speech level singing com o belting contemporâneo não tem nem sentido, porque se você perguntar para o Seth Fricks qual a diferença entre o speech level singing e o belting contemporâneo, ele vai dizer: eu não conheço o belting contemporâneo. E aí você pergunta para mim, eu digo: eu não conheço o speech level singing. Eu conheço o speech level singing porque eu li o primeiro livro dele, mas não me aprofundei. Porque não tinha sentido. Por que eu vou me aprofundar se eu tenho o meu próprio método? E o meu método é completamente diferente. O approach é completamente diferente. Começa pelo approach, tá? O Seth Fricks, por exemplo, ele coloca gravação no livro dele, de exemplos. Eu já não uso isso, eu não gosto. Ele trabalha sonoridades específicas. Eu prefiro trabalhar com subregistros. Quer dizer, não tem como eu comparar um com o outro, mas com certeza devem ter algumas similaridades, porque se o resultado final é parecido, não é? Eu tenho alguns alunos que vieram de Speech Level Singing e estudam belting contemporâneo, e eu sinto algumas coisas iguais neles, mas eu não posso dizer que isso é do Speech Level Singing. Às vezes isso é do professor, eu não posso te responder isso com muita firmeza. Mesmo porque a Jan Sullivan, por exemplo, também tem um método dela, e o método dela é The Phenomenon of the Belting Voice, é um livro de belting, e é muito distinto do meu. Eu já li, ela também usa um pouco de nomenclatura parecendo subregistros, tá? Ela divide, ela tem embocaduras também, tem muitas coisas interessantes no livro dela, mas é uma maneira de pensar dela. E a gente tem que respeitar. É que a gente não tem, no canto pop e no teatro musical, escolas como, por exemplo, o canto lírico tem. Escola francesa, escola inglesa, alemã e escola italiana. As outras, a russa, a espanhola, todas derivam um pouco dessas. Então, a americana. Então, a gente não tem isso no canto popular. Até porque, há um tempo atrás, ter técnica no canto popular era um preconceito. Você não pode ter técnica no canto popular. Você tem que cantar com a sua alma. Você tem que cantar com o que você sente. É música popular, é uma música do povo, a música que fui eu que compus isso aqui, ó. Tá bom, então experimenta cantar Love on Top, da Beyoncé, com seu coração. Você vê o que acontece. Ela modula 4 vezes. Pra Beyoncé é simples, ela abre a boca e faz, tá bom. Mas não é bem assim. Ela estuda canto, estudou canto. Celine assume isso, é assumido. Estudo canto, faço aula, faço exercício, sabe? Tá todo o tempo falando sobre isso. Então, eu acho que a gente precisa escolher, na verdade, qual o caminho. Aí você vai me perguntar assim, mas eu não sei. Eu não sei se eu escolho o Speech Level Singing ou se eu escolho o belting contemporâneo. De novo, se experimente. Faça um tempo aula de Speech Level Singing, faça um tempo aula de belting contemporâneo, com vários professores, e depois que você escolher o seu caminho, fique nele. E aí fique com aquele professor. Porque, como eu digo, pular de professor é uma coisa complicada. Se você já está num nível muito avançado, até não é problema, porque você pode se especializar com aquele professor. Ele é especialista em recitativo barroco. Então, beleza, vou me especializar com ele. Ele é especialista em soul music. Então, eu vou me especializar com ele. Tudo bem. Agora, quando você está no início, um diz assim, abaixa a laringe pensando num bocejo. Eu não gosto de bocejo. Aí você fala, mas não dá um espaço lá dentro? Dá, mas eu não gosto do comando neurovegetativo, do comando neuromuscular. Eu não gosto. Porque se eu ensino meu aluno a elevar o palato ou abrir a garganta usando o bocejo, ele vai sempre fazer isso. O bocejo, ele é contagiante. Não sei como as meninas não estão bocejando ali. Que é contagiante, não é? E o som é bom? Não. Não é bom. Então, para que, se eu posso dizer, eleva o palato,
abre os pilares, abaixa a laringe. Não pense em bocejo. Isso é um hábito de coro, por exemplo. E aí todos os meus alunos que vêm com esse hábito, quando chegam na hora e eu mando dar espaço, eles bocejam. E aí você vai bocejar no meio da música? É ruim. Aí um monte de professor aqui está dizendo, como assim ele não usa bocejo? Fonoaudiólogo, como assim? Não gosto. Não gosto do resultado. Sei o que acontece lá dentro, mas a língua fica dura, eu não gosto. Gosto é gosto, cada um tem o seu. Eu não uso. No meu coro, você jamais vai me ouvir dizendo bocejem, porque senão todo mundo começa a bocejar e eu tenho que parar e esperar, porque o som não vai vir. Entendeu? Então, te dando um exemplo de como o approach do professor pode ser diferenciado, às vezes para fazer a mesma coisa. Então, não posso te dizer quais são as diferenças, mas falei alguns approaches diferentes. Alguns approaches... Tá difícil hoje, tá complicado. Te dei alguns approaches diferentes para você saber o quanto é legal. Agora, uma coisa que eu quero deixar claro. O fato de eu estudar Belting contemporâneo não quer dizer que eu não possa ler sobre outras técnicas e buscar coisas de outros professores, sabe? Eu estimulo os meus alunos a fazerem cursos com outros professores, a fazerem masterclass, principalmente, ou workshops. O que eu não estimulo é ele fazer aula comigo e com outro professor, que aí vai ser muito complicado, porque aí um diz uma coisa, outro diz outra, aí confunde a cabeça dele. Mas ir lá, ouvir o cara falar, ver o que ele tem para dizer, sabe? Pesquisar um pouco sobre o que ele está falando, nossa, isso é cultura. Cultura eu não acho ruim hora nenhuma, acho sempre bom. Vocês bocejaram, meninas? Eu bocejei. Eu também. Muito ainda. É contagiante, né? Tá bom. Incontrolável. E eu não bocejei, tá? Eu só simulei um bocejo. Vamos lá, gravando. Olá, ótima tarde. Tenho achado os vídeos muito interessantes. Conhecia pouco sobre o assunto. Venho de uma escola de canto erudito, mas realmente muita coisa faz sentido. Gostaria de perguntar sobre o grave para tenor. Não tenho dificuldades em agudos, vou até um Dó 4 em vocalize sem problemas. Mas para ir até um Ré 2, Dó 2 é muito sofrido. Sinto que as pregas não se encontram, não vibram. Isso é falta de técnica? É do meu aparelho fonador mesmo ou pode ser alguma patologia? Muito obrigada. Não, lindão, não é patologia. Tenor sofre para descer do Mi. É normal. Eu morro de rir dos meus tenores porque eles querem ser baritone, né? Fazendo Broadway. Tem que ser baritone, tá? Porque, por exemplo, se você é um tenor e você não canta bem um Ré, que papel de musical você vai cantar? Porque a maioria dos protagonistas de musical, homens, são baritoners. E tem, mesmo os tenores, por exemplo, Marius do Les Mis pode ser feito por um tenor, mas tem um Lá grave. Chris, do Miss Saigon, pode ser feito por um tenor, mas tem um Lá grave. Você está falando que morre no Ré. Então ele precisa aprender um subregistro ali para ajustar esse grave, que eu chamo de subgrave. Problema do canto lírico. Você não pode usar subgrave. Por quê? Porque você vai terminar mexendo na evenness da sua voz. Então isso é super comum. Pavarotti não gostava de cantar Ré grave. Né? No Pagliatti tem um Ré. Aplaudirá. Ele fazia aplaudirá, sabe? Sai daqui. Eu vendo agudo, não quero vender grave. Então, na verdade, existe sim uma condição técnica e o uso do belting para melhorar os seus graves. Então, eu vou falar muito en passant aqui, mas procura um professor para te ajudar. Você pode recrutar o subgrave durante um tempo. Não usar no canto lírico, só recrutar ele. Recrutar. Você vai sentir que essa aproximação da prega vai ficar melhor. Aí você vai ter mais força de fechamento. Quando você conseguir fazer isso, você substitui este fechamento excessivo da prega vocal que vem com o subgrave pela sua voz natural com cavidades anteriores. Só que aí você já tem a nota. Ela já está lá. Aí como ela já está lá, você já se acostumou. É uma questão de recrutar realmente o músculo. E você não está habituado. Você não quer criar um subgrave e perder seu Ré agudo, não é? Então, é importante que você faça isso. Durante um tempinho, eu posso usar o belting nos graves para
recrutar aquele músculo, depois eu volto para minha voz lírica e desço, e você vai perceber que a nota vai descer tranquila de novo, quando você chegar lá. Mas os tenores não têm, sofrem para fazer I Need to Know, por exemplo, do Jekyll and Hyde, é um dó sustenido. I need to know, I need, sofrem, tadinhos. Aí o que eu faço? Só que quando eles vêm para cantar belting é mais fácil, porque aí eu posso usar o subgrave. Eu posso aliviar o subgrave e deixar a voce plena no centro. Agora, um cantor lírico tem uma evenness que não permite que ele troque de registro, que ele troque assim nos graves, sabe? É difícil juntar. Então, normalmente um tenor canta dentro de uma mesma conformação de borda e também os músculos que estão ajudando no fechamento, sabe? Então, uma aula de belting pode te ajudar, por incrível que pareça. Ou uma aula de canto lírico com um professor capacitado em belting contemporâneo. Agora, você pode também dizer para o seu professor de canto que você tem dificuldade dessas notas, se ele pode te ajudar. Com certeza ele pode, tá bom? Técnica vai ajudar. Agora, não é que você tem uma patologia, é que tenores sofrem mesmo para fazer essas notas. Abaixo do Mi já é um problema. Quando o Neto veio estudar comigo, Alírio Neto, ele no Mi morria. E ele tinha que cantar um musical, o primeiro musical dele foi Jesus Christ Superstar, que tem um Si bemol e um Lá grave. Então, um Lá de passagem e um Si bemol. Ele falou, nunca vou cantar essa nota. Eu falei, calma, vai dar tudo certo. E hoje ele desce muito bem, porque aprendeu a recrutar o músculo. Mas o timbre muda, tá? Então, não dá para usar no canto lírico. Espero ter te ajudado, tá? Maestro, amo seus vídeos, suas explicações são maravilhosas. Tomei coragem e quero fazer uma pergunta. Existe um ou mais exercícios para desenvolver o vibrato? Existe o mais correto, diafragmático ou laríngeo? Tenho um vibratinho natural que às vezes sai, outras vezes não. Não o sinto homogêneo, entende? Quero ter mais domínio, tanto de velocidade quanto de projeção. Desde já te agradeço. Ótima pergunta. Muito bem. Obrigado pelo carinho. Olha, o que você tem provavelmente é um trêmulo, que é o que mais acontece quando a gente não estudou o vibrato. Quando a gente simplesmente vibrou, apareceu. Ainda mais do jeito que você descreveu, que ele não é constante, que você não tem projeção. Então ele fica um finalzinho da nota e é uma coisa rápida. Quando o aluno tem esse trêmulo, eu tiro. E aí ensino o vibrato através de exercícios. Por quê? Vamos falar aqui sobre um tabu. Então, de novo, professores de canto que estejam assistindo o hashtag Pergunte ao Maestro vão dizer, como assim não se ensina vibrato? No canto lírico existe esse tabu. Não se ensina vibrato, porque se o aluno aprender vibrato, ele vai vibrar tanto, quando ele chegar na idade mais velha, ele vai virar um wobbling, sabe? Porque vibrou demais. Não é verdade isso. Sabe por quê? Estudando os castrati, sabendo que eles usavam o vibrato como ornamento, eles aprendiam o vibrato, trilo, variações que a gente chama de shake da laringe. Shakes, eles aprendiam desde os 12, 13, quando eram castrados. E nenhum ficava com vibrato wobbling, porque eles aprendiam a controlar. Pensa comigo, uma coisa que veio e você não controlou, é difícil tirar, porque você vai ficando mais velho, vai aumentando, daqui a pouco você não controla mais. Uma coisa que foi você que colocou, você tira. Não tem nenhum aluno meu que eu ensinei vibrato que não consegue fazer straight tone. Então, primeira regra, para você aprender vibrato, você precisa fazer um bom straight. Se você não sabe fazer straight e a voz balança ou treme, tá errado. Você vai ter que aprender a fazer straight primeiro. Segundo, todas as vezes que você aprender a estudar vibrato, você precisa voltar para o straight e conseguir fazer esse vibrato em várias velocidades. Então, você vai aprender a aumentar a amplitude dele, o rate, que a gente chama. Você vai aprender a fazer várias coisas com esse vibrato, sendo ele só laríngeo. Agora, o único conselho que eu dou, existem exercícios para isso, mas o único conselho que eu dou é comece sempre pelo vibrato laríngeo. Por quê? Se você usa o vibrato diafragmático, que é o vibrato que usa puffs de ar para repetir quase a mesma nota, ele, além de ser mais simples, ele domina. Então, o que acontece? Eu não consigo tirar esses puffs depois. É difícil de tirar. O aluno fica viciado a fazer com puff, sabe?
E o vibrato laríngeo, ele é uma massagem, é delicioso de fazer quando é feito direito. E ele alivia, vamos dizer assim, a voz. O vibrato diafragmático, ele aumenta a voz em termos de intensidade dramática. Por isso que no teatro musical o vibrato é misto. Porque eu preciso que o ator tenha a intensidade dramática, que o vibrato diafragmático vai dar, e que também ele tenha essa massagem que o vibrato laríngeo vai dar. Mas eu nunca deixo os meus alunos de teatro musical terem um vibrato 50%, 50%, sabe? É sempre 70%, 80% do vibrato laríngeo e um pouquinho do vibrato diafragmático quando necessário. Diafragmático puro, nunca uso. Está escrito no meu livro os 3 tipos, mas não usamos o vibrato diafragmático puro, porque com o tempo ele pode virar um staccato. A pessoa canta, sabe? Então, não. Vibrato deve ser estudado, vibrato deve ser não só estudado, como deve ser colocado e tirado ao seu comando, aumentada a velocidade, a velocidade dele, a amplitude, se você precisa saber, no vibrato. Você que comanda. Então, a partir do momento que você tem um comando disso, você pinta melhor a sua música, você faz melhor, não é? E eu tenho alunos que eu ensinei a fazer vibrato, muitos não tinham, muitos, tá? Cantores estão fazendo carreira, não tinham vibrato, e até hoje o vibrato não tá wobbling, não tá balançando, tá tudo certo. E na verdade, eles conseguem um resultado muito melhor no seu straight, porque eles sabem separar uma coisa da outra. É muito bacana, é muito legal. De novo, cultura. Então, respeito os professores que acham que não deve se ensinar vibrato. Respeito, mas eu não acredito nisso. Para mim, tudo deve ser aprendido. O violinista aprende a vibrar, sabia? Ele pega o dedo aqui e ele aprende a vibrar. Tá? Esse vibrato é de altura, certo? Parecido com um laríngeo. Flautista também aprende a fazer vibrato. Esse é diafragmático. Então, tudo bem. Por que nós não? Por que cantores não sabem fazer isso? O controle. Agora, evite o trêmulo, que é esse no final. Evite o trêmulo, porque se você prestar atenção e se gravar, você vai ver que quando ele aparece, ele dá uma sensação para a plateia de instabilidade ou de insegurança, como se você tivesse com medo um pouquinho, sabe? Então, eu tiro primeiro, limpo primeiro, coloco só straight tone e aí começa exercícios já de vibrato laríngeo, depois exercício de vibrato misto com um pouquinho de diafragmático, tá bom? Aulinha de canto.